Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Aqui quem fala é Felipe Jacob, calculista de estruturas metálicas. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês um conteúdo que muita gente me pediu, como calcular um pilar metálico à compressão da maneira correta, né? Seguindo a NBR 8800 adequadamente. Bom, se você se interessa por esse assunto, então já peço para você, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá o like, compartilha o vídeo, manda esse vídeo para alguém que está estudando, para alguém que está na faculdade ou alguém que se interessa pelo assunto e principalmente se você já é inscrito, verifica lá se você está com as notificações ativadas, tá? Ativa o sininho lá, porque eu estou mandando bastante vídeo aqui e se você se interessa é interessante que você receba as notificações aí. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Primeiro eu vou explicar o meu exemplo, tá? O meu desenho aqui. Essa apresentação vai ficar aí no link da descrição, tá? Para você poder baixar. Então você vai poder baixar o PDF aqui dessa apresentação para você poder depois fazer suas anotações ou guardar para você, imprimir, enfim, aqui é um exemplo completinho, tá? Então, a ideia é calcular este pilar aqui dessa edificação, tá? A ideia é assim, eu quero saber qual a capacidade máxima dele. Quanto de compressão este pilar suportaria em uma condição real? Quanto de compressão ele suportaria, tá? Aqui, ó, nós temos uma edificação em dois níveis, eu não vou dizer dois pavimentos, porque você vai ver que na vista rebatida eu não tenho um pavimento aqui, tá? Mas aqui, ó, eu tenho dois níveis, ele tem uma altura de 6 metros, então tá aqui, ó, 300 centímetros e aqui 300 centímetros, ok? Daqui até a linha neutra dessa viga, daqui até a linha neutra dessa viga aqui, então 600 centímetros da base até o eixo. Essa aqui é uma vista lateral da edificação. Eu fiz aqui um corte A, tá? E a vista desse corte A é essa aqui, ó. Então, aqui é a vista rebatida. Então, aqui você consegue ver aquele pilar que nós estávamos calculando, tá? Que nós vamos calcular. Você veja que aqui nesse nível eu não pus nenhuma viga neste ponto, nenhum travamento aqui. Então, isso aqui vai ser importante para a gente avaliar os comprimentos de flambagem, que é a primeira coisa que a gente tem que avaliar. Aqui em cima eu coloquei uma viga, outra viga, outra viga, e aí eu tenho uma vista superior. Então aqui seria o meu corte B, ó, voltei lá naquela vista lateral, aqui seria o meu corte B, e aí você tem aqui a vista superior. Então o nosso pilar é esse aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o nosso pilar. Então veja bem, ó, eu vou calcular este pilar aqui, certo? Que também é, olhando aqui, na verdade ele é este, tá? Também é este pilar aqui à minha direita, ó. Tá? Olhando aqui o corte que eu fiz nessa direção, então ele é o pilar à direita. E aqui ele é este pilar aqui, certo? Então isso aqui é a vista superior. Então vamos lá, vamos entender. Aqui eu tenho vigas aqui no topo, tenho vigas aqui intermediárias, fazendo a contenção do meu pilar em torno do eixo Y. Já vou explicar como é que você vai saber se é em torno do eixo Y ou do eixo X. E aqui no topo apenas no topo, em torno do eixo X, eu tenho uma viga. Eu não tenho uma viga aqui, tá? Então eu tenho em torno do eixo Y, eu tenho travamento superior e intermediário. Detalhe, esse travamento superior e intermediário, ele só é eficaz porque eu tenho a presença aqui dos contraventamentos, tá? A presença dos contraventamentos é que está tornando esse ponto aqui contido. Felipe, me explica isso aí direitinho para eu entender como é que funciona. Funciona da seguinte forma. Isso aqui nós chamamos de contenção relativa, sistema de contenção relativa. É diferente de você ter uma estrutura totalmente sem contraventamento. Então aqui, ó, este ponto aqui, ele é rígido e ele contém este ponto. Por quê? Se essa peça quiser fazer flambagem, tá? A flambagem é o fenômeno da instabilidade. É isso aqui, ó. Tá? Então você comprimiu a barra, ela vai tender flambagem. É diferente de flecha, tá? Não, na verdade, ela faz uma flecha, mas na verdade ela está instabilizando, né? Ela está tendendo à instabilidade. Você comprime ela e ela tende à flexão. Bom,
Eu posso conter essa instabilidade colocando um travamento aqui no meio. A peça melhora muito a capacidade dela, mas esse travamento ele precisa ser efetivo. E para ser efetivo, eu preciso ter um ponto rígido. Esse ponto rígido é proporcionado então pelo sistema de contraventamento. Então, se ela quiser flambar para cá, ela vai empurrar essa peça aqui, que também vai estar sujeita a uma carga de compressão e pode querer flambar para a mesma direção. Só que quando chega nesse ponto, ela descarrega aqui uma tração e comprime aqui e por sua vez descarrega na fundação. Então eu fiz um sistema simples de contraventamento. Qualquer dia em outro vídeo a gente pode discutir vários sistemas de contraventamento possíveis, mas a ideia é a seguinte: você só vai considerar isso aqui contido, este ponto contido e esse ponto contido, se você tiver um sisteminha de contraventamento eficaz aqui, tá? Se tiver um sistema de contraventamento eficiente aqui, então você vai considerar o comprimento de flambagem como este aqui, ok? Aqui para exemplificar melhor, ó, se eu tivesse feito desta forma, aqui eu estou no Paint em outro modelinho, tá? Se eu tivesse feito desta forma aqui, ao invés de fazer o sistema que eu fiz ali nos slides, né? Se eu tivesse feito assim, colocado o contraventamento aqui, mas pulado uma barra e colocado o contraventamento aqui. Vamos supor que ele tivesse, né, esses outros pavimentos aqui. Este ponto, por mais que tenha uma viga ligada nele, ele não pode ser considerado uma contenção efetiva porque eu não tenho rigidez. Então, se eu coloco aqui carga de compressão, carga de compressão, carga de compressão em todos os pilares aqui, e eles estiverem com carga de compressão similar entre eles, o que vai acontecer? Os pontos contraventados eles vão ditar o comprimento de flambagem da peça. Okay? Então, o fato de ter uma viga aqui não diz necessariamente que ele está travando. É a mesma coisa em lateral de galpão. Terça, só por si só, a terça não trava o pilar do galpão. Tá? A mesma coisa em terça de cobertura. A terça por si só não trava a terça da cobertura. O que trava é o sistema de contraventamento e, por sua vez, o sistema de contraventamento com a peça da terça rígida. Então, esta barra aqui, ó, esta barra participa do contraventamento, essa aqui também. Essa daqui vai sofrer uma compressão. Agora, essa daqui, não, ó. Se ele flambar para lá, pode ir todo mundo na mesma direção ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não tenho ponto rígido. O ponto rígido que eu tenho é o contraventamento sendo tracionado. Se por acaso acontece, né, de a gente entrar aqui com uma carga de compressão e eles, né, tenderem a flambagem todos para o mesmo lado, o que não é nada difícil, porque uma vez que um tende a instabilidade para um lado, ele tende a desestabilizar o outro para o mesmo lado também, então todo mundo vai ficar com comprimento de flambagem assim, ó, tá? Com a distância entre contraventamentos. Então isso precisa ficar bem claro para você, que o comprimento de flambagem, ou seja, os estabilizadores, no caso o contraventamento, ele que governa o comprimento de flambagem dos pilares centrais. Isso aqui nós chamamos de um pilar com contenção nodal. Se você for lá na NBR 8800 e procurar o termo contenção nodal e contenção relativa, lá está explicado. Não muito didático, mas está explicado o que é isso aqui. Então, primeira coisa, o contraventamento que governa. Ah, Felipe, existem outros métodos que eu ouvi falar, né, que existem outros métodos que você pode considerar a rigidez da ligação, né, e que a rigidez da ligação ela vai influenciar e tem um efeito. Sim, isso existe. Tem até comentário na norma americana no ISC 360. Isso eu abordo no meu curso completo, né, ou lá no Calculista de Aço, com os meus alunos com calma, porque é um assunto extenso. Mas na prática diária, no feijão com arroz, é isso aqui. Você precisa entender que os contraventamentos que governam o comprimento de flambagem das peças nas quais eles estão ligados. Então esse nó governa todo esse ponto. E esse aqui vai governar esse aqui. E este nó aqui, que apesar de estar ligado à viga, a gente não considera ele como um travamento efetivo. Existem métodos alternativos de cálculo, mas não são abordados na NBR 8800. Então, a princípio, nós vamos considerar como um travamento efetivo, eficaz, as peças que estão contraventadas, devidamente contraventadas, ok? Então, neste plano, é isso aqui. Bom, voltemos aqui então para a apresentação. Então, voltando para a nossa estruturinha, né, que a gente está calculando aqui. Então, a gente já definiu que o comprimento de flambagem é esse por causa do contraventamento, tá? Então, o sistema contraventado está travando aqui. Ótimo.
E no outro plano, vamos lá. Olha aqui. No outro plano eu tenho aqui, né, o comprimento totalmente livre até o topo. E o que está travando lá no topo? Se você olhar aqui no sistema superior, eu também introduzi um contraventamento lateral aqui, ó. Esse contraventamento lateral, se a peça tender a flambar para cá, ele vai acionar este contraventamento, que por sua vez vai jogar a carga para cá, que neste ponto, tá? Nesse ponto aqui, esta carga, a componente horizontal dessa carga aqui, já vai produzir então o acionamento do sistema contraventado aqui também, ó. Ok? Então a componente horizontal dela vem e aciona essa parte. É bem interessante isso. Certo, agora, bom, a gente já entendeu quais são os comprimentos de flambagem. Então, neste plano eu tenho este comprimento de flambagem, neste outro plano aqui, eu tenho este comprimento de flambagem aqui. Ok? Então, eu já tenho aqui os dois comprimentos de flambagem para poder fazer meus cálculos, tá? Bom, vamos lá. Aquele perfil é um perfil W150 por 22,5. Eu usei como exemplo. Você pode selecionar outro perfil, testar com outros perfis, mas ele é um perfil padrão Gerdau, assumindo com as medidas aqui W150 22,5 no material ASTMA 572 graus 50. Então aqui está o W150 22,5. Uma tabela de bitolas da Gerdau você consegue encontrar esse perfil aí. Ele é um perfil do tipo H. Ah, Felipe, perfil do tipo H é melhor para pilar? O perfil do tipo H, como ele tem uma rigidez maior na largura dele, ele vai exigir menos travamentos para poder ter uma boa capacidade. Mas vamos fazer, o procedimento é o mesmo para todos, tá? Você pode calcular o perfil I, perfil H, perfil HP, tanto faz. O procedimento é o mesmo, na verdade, para qualquer tipo de barra. Seja perfil U, seja perfil I, perfil tubular. Na compressão eles vão ter a mesma lógica, o mesmo procedimento, tá? Então aqui eu tenho o material é ASTMA 572 graus 50. O limite de escoamento desse material é 34,5 kN por centímetro quadrado. Só para você relembrar o que é o limite de escoamento, tá? Se eu tenho aqui um gráfico tensão-deformação, aqui a tensão e aqui a taxa de deformação, eu tenho o material em regime elástico e depois ele vem entre regime plástico. Então o FY é essa tensão aqui, ó, tá? Essa é a tensão FY do material. E o FU, a gente não vai usar aqui nesse cálculo aqui, mas o FU seria a tensão de ruptura, onde ele bate aqui, né? Tensão de ruptura. Então aqui o limite de escoamento do material é 34,5 kN por centímetro quadrado. Aqui estão as propriedades geométricas básicas, tá? Então a altura do perfil, o D' que é a largura da parte plana, a gente vai usar isso para fazer o nosso cálculo de flambagem da alma. O BF é a largura do flange aqui da mesa, né? A largura total da mesa. O TF é a espessura da mesa, do flange, né? É o thickness flange, tá aqui, né? 6,6 milímetros. E o TW é a espessura da alma, né? W porque em inglês utiliza-se o termo web, né? Utiliza-se o termo web, né? Que é equivalente a painel, tá? A área de seção transversal 29 centímetros quadrados, inércia em torno de X. Se você não sabe, já entenda de uma vez por todas. Inércia em relação ao eixo, tá? Significa o momento de inércia do perfil para evitar os movimentos em torno ou ao redor deste eixo, ok? O que eu costumo dar o exemplo da regra da mão direita, tá? Então, se você tem a regra da mão direita aqui, funciona assim, ó. Aqui o seu indicador é o perfil, tá? Então, o seu indicador é o perfil. Este dedo médio é o eixo X e este dedo é o eixo Y, tá? O eixo, o seu polegar é o dedo Y, tá? Então você pega a mão direita, para vocês, não sei se vai estar aparecendo mão direita, aqui é a minha mão direita, tá? Pega a sua mão direita e aqui é o eixo X, perdão, aqui é o perfil e aqui é o eixo Y. Fletir ou flambar, né, em torno de X é fazer este movimento. O seu perfil, ele vai estar fazendo este movimento. Suponha que o seu perfil está em pezinho aqui, então ele vai fazer este movimento, porque ele vai estar girando em torno desse eixo, ó.
Então, para combater essa flexão, eu preciso da inércia em torno de x. E fletir em torno de y é fazer este movimento aqui. Então, eu preciso usar a inércia em torno de y. Como a flambagem ela é, em última análise, uma espécie de flexão, por instabilidade, mas é uma flexão, então eu vou precisar da inércia em torno desses eixos para poder combater. Então, para combater a flambagem em torno do eixo y, ou seja, aqui está o meu eixo y, combater a flambagem que o perfil tende a flambar para lá e para cá, eu vou usar o momento de inércia em torno de y, e para combater a flambagem que o perfil tende a flambar para lá e para cá, eu vou usar o momento de inércia em torno de x. Então está aqui o momento de inércia em torno de y, o momento de inércia em torno de x. Aqui eu tenho também o raio de giração. Lembrando que a relação do raio de giração é igual a raiz quadrada de inércia sobre a área do perfil. Ok? Então, aqui já está feito, porque eu tirei da tabela da Gerdau, mas você tendo a inércia e tendo a área, você conseguiria já descobrir o raio de giração em torno de x, o raio de giração em torno de y. Ok? Aqui nós temos a constante de empenamento, que nós vamos precisar usar, o CW, 20.417, você também encontra na tabela da Gerdau. E a inércia à torção também você encontra lá, 4,75 centímetro a quarto, ok? Bom, vamos lá, passo a passo. Eu vou deixar um link para você na descrição, que eu vou te mostrar um fluxograma para você consultar, caso você se perca, porque num primeiro momento é um roteiro aparentemente longo. Mas eu vou mostrar um fluxograma aqui para você. Você vai entrar aqui no site calculistadeaço.com.br/tabelas. Ou então na própria página principal do site, você clica aqui no menu tabelas, se você estiver no desktop. Se você estiver no celular, você tem que clicar num íconezinho que tem 3 risquinhos, ele vai abrir o menu. E aqui eu tenho fórmulas e fluxogramas, tá? Fluxograma de dimensionamento de perfis laminados. Então aqui você pode acompanhar esse fluxograma para você não se perder, para ajudar você a memorizar, tá? Então eu tenho aqui, ó, para os perfis simétricos, a relação, né? O cálculo para flexocompressão segundo o eixo x, né? Flexocompressão, flexão em torno do eixo x e a compressão pura. Então tá aqui. Então a gente vai fazer todo o procedimento lá. Mas aí você pode ir olhando no fluxograma, caso você se perca, né? Caso você não entenda qual a lógica. Tem gente que olha melhor no fluxograma, ok? Então, aqui, primeiro passo, a gente precisa determinar o coeficiente de esbeltez. Segundo a NBR 8800, uma barra comprimida ela precisa ter esbeltez menor ou igual a 200 para poder ser aplicada como uma barra comprimida, seja pilar, seja diagonal, seja qual for a barra que tiver sujeita à compressão, ela precisa respeitar a esbeltez menor que 200. Isso na norma brasileira, tá? Em outras normas, como por exemplo a ISC 360, isso já não é mais uma obrigação, lá está bem claro que é uma recomendação, porém é uma recomendação bastante razoável. Uma barra que tem esbeltez muito alta, perdão, ela vai ter uma capacidade baixíssima. Mas aqui na nossa norma ainda é obrigatório. Então a gente vai fazer o quê? Vamos calcular. O que é a esbeltez? A esbeltez é o fator KL sobre R. Ok? Esse KL sobre R nós vamos chamar de índice de esbeltez. O que é o K? O que é o L? E o que é o R? Bom, o L a gente já aprendeu a determinar. É a distância, é o comprimento de flambagem que é determinado pelos contraventamentos. Então você vai ter um comprimento de flambagem em torno de x e um comprimento de flambagem em torno de y. O R é o raio de giração em torno daquele eixo, está aqui na tabela. Então a gente tem que ir atrás desse K. Ok? A gente vai ter que ir atrás desse K. Vamos lá, o que é esse K? O K, se você abrir a NBR 8800, você vai ver o K, tem lá na tabela E, no anexo E da NBR 8800, tem lá o K, que é a rigidez ao giro dos extremos, ok? Então, os extremos da barra, na verdade, os extremos do comprimento de flambagem vão determinar qual que é o K que você vai usar. O K ele tem a ver com a rigidez das pontas. Então, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Aqui está escrito coeficiente de flambagem por flexão de elementos isolados. O que eu quero dizer com isso?
Essa tabela aqui, ela é proveniente de ensaios de elementos de barrinhas isoladas. Mas o comportamento de uma estrutura é um artefato complexo, né? Então ela tem muita interação entre as peças. Uma viga aciona um pilar e, por sua vez, aquele pilar oferece uma certa rigidez. Ele não vai ser idêntico a um engaste, como aqui está dizendo. Então, este K de meio, isso aqui não vai ser usado, tá? A gente não vai adotar esse K de meio em situação, em hipótese alguma. Esse K de 0,7 até pode ser justificado em determinadas situações, quando você tem uma base engastada, devidamente rígida, muito bem calculada, e a outra ponta, com uma ligação em um pilar, por exemplo. Não vai ser exatamente uma rótula, mas vai ser uma ligação que vai ser algo intermediário entre a rótula e o engaste. Bom, lá no meu curso, eu abordo com os alunos o cálculo através de um ábaco que se usa no AISC, que é a norma americana. É uma alternativa, mas aqui, como o assunto é extenso e também não quero transformar esse vídeo num negócio muito longo, aqui a gente vai usar o procedimento padrão mesmo, tá? O procedimento padrão é o seguinte: em estruturas contraventadas, o K é 1. Isso está até escrito na norma, tá? Aqui, ó. Nos elementos contraventados, o coeficiente de flambagem por flexão deve ser tomado igual a 1, a menos que se demonstre que pode ser utilizado um valor menor. Então é aquilo que eu falei para você. O padrão na estrutura contraventada é trabalhar com K de 1. Ou seja, assumindo que a ponta de cima é livre ao giro e a ponta de baixo é livre ao giro. Mas não é só livre ao giro, é livre ao giro e contida ao deslocamento. Então veja bem isso que eu estou falando para você. Ó. Este ponto aqui, ele é livre ao giro? Ah, Felipe, mas eu soldei a viga lá. Tudo bem, você soldar a viga, você está fazendo uma ligação rígida, você não está fazendo um engaste. Tá? Engaste, esse termo engaste eu nem gosto muito de usar, porque o engaste presume que o giro é impedido. O que você está fazendo é fazer uma ligação rígida. O pilar, ao ser acionado, ele permite um giro. Ah, mas não é um giro igual de uma rótula. Sim, não é. E por isso existem métodos analíticos mais complexos que vão te ajudar, como tem no ESC, por exemplo, a calcular a rigidez daquele extremo. Não é o caso, a gente vai simplificar. Como existe uma possibilidade do pilar ceder ao giro, então eu vou adotar como se ele fosse totalmente flexível. Mas veja que o contraventamento ele está impedindo o deslocamento horizontal. Não está impedindo totalmente, mas ele contém bastante. Então aqui a gente vai considerar que essa ponta aqui é um apoio de segundo gênero, tá? Que está com a translação impedida e a rotação permitida. E aqui na outra extremidade a gente vai considerar que ela é a mesma coisa. Ok? E o meio, como eu falei para vocês, o meio não está contraventado. Então eu não posso considerar ele como travando. Então meu comprimento de flambagem é daqui a aqui. Então daqui até aqui eu tenho este comprimento de flambagem e tenho este L. Então aqui no meu modelo está assim, ó. Eu tenho o comprimento de flambagem daqui até aqui, daqui até aqui, ok? Então aqui, este é o comprimento de flambagem. Qual é o K? O K deste plano é igual a 1. Por quê? Ah, Felipe, mas aqui a viga está soldada. É o que eu expliquei. Na hora que ele quiser flambar, ele pode acionar essa viga flexão. Ela não é uma rótula perfeita, mas para simplificar, e é o dia a dia nosso, a gente trabalha com o K de 1. E o comprimento de flambagem aqui neste plano, que vai ser o nosso LY, vai ser igual a 300. Certo? Aqui embaixo, este ponto aqui, ele pode rotacionar. Se eu conseguir garantir uma base muito rígida aqui embaixo, uma chapa de base rígida, bem calculadinha, bonitinha, nervuradinha, com tudo que tem direito, eu posso considerar talvez aqui um K igual a 0,7. Ok? Isso se eu tiver uma estrutura bastante estável e rígida, uma estrutura de pequena deslocabilidade que a gente fala. Um assunto mais extenso um pouco, né? Mas aqui, ó, eu poderia talvez pensar em calcular com um K de 0,7. Mas aí, se eu estou com um K de 1 aqui, um K de 0,7 aqui, eu tenho o mesmo comprimento de flambagem, quem vai governar é este ponto de cima. Então, eu vou adotar o K igual a 1 e o LY igual a 300 para o eixo Y. Então, veja bem, ó, olhando aqui de cima, tá? Flambar nesta direção aqui, ó, flambar neste plano é flambar em torno do eixo Y.
Lembra da regra da mão direita, ó, em torno do eixo, o eixo Y está para cá, a tendência dele é ir nessa direção, ó. Aqui está, esse aqui é o seu pilar, tá? Esse aqui é o seu pilar. Flambar para cá horizontalmente, ó, é em torno do eixo Y. Você rotaciona esse eixo aqui, ó, tá? Então, mesma coisa. Então, para ele eu vou usar o LY igual a 300 e o KY igual a 1. Ok? E no eixo X, em torno do eixo X, ou seja, flambar para cá, ele é este comprimento, deixa eu apagar isso aqui, ele é este comprimento de flambagem aqui, ok? E o K dele é 1. O K dele é 1 por quê? Porque eu tenho um travamento aqui, um travamento aqui. Ah, Felipe, posso usar o K de 0,7? De novo, se você conseguir garantir a rigidez dessa barra aqui, você pode até trabalhar com 0,7, mas eu recomendo que você adote num primeiro momento K de 1, até você se aprofundar mais no estudo de estabilidade das estruturas, porque tem situações que não dá para trabalhar com K de 0,7. Você, por exemplo, se a estrutura tiver com uma grande deslocabilidade, não tem como. A estrutura vai ter que ser calculada com efeito de segunda ordem, um monte de problema. E lembrando que aqui em cima, eu só consigo garantir esse K de 1 porque eu tenho o contraventamento aqui, ó. Eu tenho contraventamento no plano superior. Se eu não tivesse esse contraventamento, esse pórtico inteiro ele estaria deslocável. Ah, Felipe, então isso significa que eu teria que usar um K de 2, um K igual a 2? É lógico que não seria, na prática, um K de 2, mas como é que a gente garante que aquele pórtico, ele não... como é que a gente garante a deslocabilidade dele? Então, né, a favor da segurança, a gente trabalha com K de 2. Por isso que a gente usa esse contraventamento ao redor da estrutura para garantir essa estabilidade superior do pilar. Então a gente precisa disso aqui para poder garantir essa estabilidade superior. Não tendo ela, o que manda a prudência é calcular com K de 2. Aqui, ó, o K de 2 seria essa situação, tá? A ponta livre ao giro, como é o caso, e livre também à translação. Então, por isso que eu coloquei aquele contraventamento para segurar o topo dele. Então, neste caso, no meu pilar, eu estou com K de 1 por causa do contraventamento, ok? Então, ó, K de 1 e o comprimento de flambagem, o LX, igual a 600. Então, agora a gente já consegue calcular esbeltez, né? Então, ó, em torno de X, o meu KX é 1, o meu LX é 600, que é a altura total. Lembrando que o LX é flambar em torno do eixo X, ou seja, flambar em torno do eixo forte aqui da peça, né? Aqui é o eixo X, ele flambar nesta direção, né? Para lá e para cá. Então, o meu LX é 600 porque é a altura total. E aqui o raio de giração em torno de X. Olha, deu 92,16, ótimo, tá? Menor que 200, ok. Então, tá. Aprovei o pilar? Não, significa que ele pode ser usado como barra comprimida. Ele respeita o índice de esbeltez em torno de X. É a mesma coisa para o KY, então para o lambda Y. O KY é 1, o LY é 300, de novo, o LY é 300 porque eu estou neste plano. Neste plano, o comprimento de flambagem é governado pelo contraventamento, logo o meu LY é 300, tá? E aqui o raio de giração em torno de Y, 82,19. Daqui você já consegue saber se flambar, vai flambar para onde? Em torno do maior índice de esbeltez. Então, este pilar ele está com uma capacidade maior em torno do eixo Y. Por quê? Porque tem um travamento ali. Então, ele deu uma esbeltez menor em torno do eixo Y. Isso significa que, se ocorrer a flambagem, a gente já sabe que é por aqui. Se flambar, ele vai flambar primeiro neste plano. Neste plano aqui, ó, tá? Em torno do eixo X. Tá certo? Beleza. Então, nos dois eixos ele é elegível. Felipe, e se não tivesse? E se tivesse dado maior que 200? Pela nossa norma, você tem que selecionar outra peça, ou então você tem que criar mais travamentos para poder trazer esse índice de esbeltez para menos que 200. Eu não recomendo que você use para pilar índice de esbeltez maior que 150. Tá? Não recomendo isso. Até por questão de economia também, é um pilar muito esbelto. A gente recomenda que trabalhe com índice de esbeltez para pilar abaixo de 150. Tá? Isso não está na norma, a norma fala 200. Ah, posso usar o pilar com mais do que 150? Pode, mas 200 é muito esbelto, tá? A capacidade dele é muito baixa, é uma peça extremamente
pouco rígida e pouco estável, tá? Então aqui a recomendação no mínimo, no máximo 150. 82, 92 tá ok, tá? Você pode até pensar, tem ponto ótimo, você pode até tentar fazer algumas análises nesse sentido, mas a gente sempre vai esbarrar na questão da execução. Não adianta você calcular o ponto ótimo de um pilar, sendo que você tem limitações de execução, pontos em que você pode colocar viga. Vou colocar viga numa altura que não seja dividir a peça, a estrutura exatamente na metade. Então, a gente tem que tomar um cuidado também com isso. Vamos trabalhar aqui com essa peça. A SBUT está assim. Se eu calcular a capacidade dela tiver muito mais do que eu preciso, eu mudo a peça, refaço os cálculos e mudo a peça, tá? Bom, agora vamos lá. O que acontece? Vamos calcular a capacidade da peça propriamente dito. Bom, preciso explicar uma coisa. A norma vai pedir que você calcule a flambagem local e a flambagem global. O que é a flambagem local e a flambagem global? A flambagem local é o seguinte: você tem um elemento, um perfil metálico, quando ele está comprimido, ele pode apresentar ondulações, ondulações na mesa, ou ondulações na própria alma do perfil. Tá? Ondulações no painel ou ondulações na mesa. Isso nós vamos chamar de flambagem local. E para isso, nós vamos ter que calcular um fator chamado Q. Okay? Esse fator de flambagem local ele leva em consideração a flambagem local dos elementos, que nós vamos chamar elementos AA e elementos AL. Okay? O que é o elemento AA e o que é o elemento AL? Bom, o elemento AA é chamado elemento apoiado-apoiado. O que é o elemento apoiado-apoiado? É o elemento que tem dois apoios. Por exemplo, a alma de um perfil I, ele é o elemento AA porque ele tem um apoio nesse ponto e um apoio nesse ponto. Ele não é um elemento que tem aba livre do outro lado. Já o elemento AL, ele é o elemento apoiado livre. Então, ele é o caso, por exemplo, de abas de perfil I, que tem o quê? Este ponto é apoiado na alma e este ponto é livre. Então, o que acontece? Existem o que nós chamamos, né, de esbeltez local limite. Eu vou explicar rapidinho num gráfico para você entender. O que significa aquela esbeltez local limite? Vamos lá, rapidamente, tá? Que o assunto é extenso, mas eu vou tentar abordar rapidamente aqui. Isso aqui é uma curva de tensão. Deixa eu pegar meu pincelzinho aqui. É uma curva de tensão, tá? Tensão. E aqui é uma curva do B sobre T, que é a largura do elemento dividido pela espessura dele. Então, quanto maior o B sobre T, né, aqui essa curva vermelha, ela indica a capacidade do perfil segundo a fórmula de Euler. Então, a gente vai chamar isso de flambagem elástica. Okay? Por quê? Porque a fórmula de Euler ela é uma curva considerando um material esbelto. Né? Na verdade, a primeira fórmula que se chegou para calcular a capacidade de pilares. Porém, na vida real, as peças não se comportam exatamente como Euler o tempo todo. É só apenas a partir de um determinado B sobre T, que aqui eu vou chamar de limite superior, tá? Limite superior. Se o B sobre T for maior que um determinado limite superior, ou seja, se a peça for, se aquele elemento for muito longo e fino, ou seja, esbelto, essa relação B sobre T for muito alta, então nós vamos ter a peça seguindo a curva de Euler. Porém, existe um ponto em que a peça trabalha no que a gente chama de flambagem inelástica, ok? Não vou me aprofundar demais aqui, mas só saiba que assim, essa flambagem inelástica ela ocorre na peça, na realidade ela foge da curva de Euler e ela passa a ter um comportamento inelástico. E aí quando que esse comportamento inelástico ele acaba? Ele acaba aqui no que nós vamos chamar de limite inferior. Por quê? Porque o limite inferior ele bate exatamente quando a peça já atingiu o escoamento. Então, o que acontece? Se eu calcular o meu B sobre T e essa peça cair com o B sobre T abaixo do limite inferior, o que é esse limite inferior? O limite inferior é este valor aqui, ó, que a gente encontra aqui na tabela F1. Este é o valor do limite inferior para este elemento, este é o valor do limite inferior para este elemento, e este para esse, assim por diante, tá vendo? Este valor, ele identifica qual é o B sobre T limite para que a peça não sofra flambagem. Ou seja, se ao calcular o meu B sobre T, a peça cair aqui,
nós vamos dizer que o elemento é compacto. Por quê? Porque não tem flambagem antes do escoamento. Porque, de fato, a peça suporta, no máximo, o escoamento. Agora, se a peça cair aqui no meio, né, ou se a peça cair aqui, o B sobre T dela, então ele pode apresentar uma flambagem inelástica, que vai ser feito por uma equação, ou vai apresentar uma flambagem elástica, que vai ser feito por outra equação. Tá? Na verdade, o assunto é um pouco mais extenso para flambagem de alma. Tá? Ali a gente vai usar um método de calcular um B efetivo. Essa peça não vai ter esse problema, então uma outra oportunidade a gente fala a respeito disso. Tá? Vamos dar uma olhada. Então o que acontece? Ó, se o meu B sobre T cair aqui, ó, antes desse ponto, então o meu Q para aquele elemento é igual a 1. Significa que, se o Q for igual a 1, significa que não há flambagem local. Se ele cair aqui ou cair aqui nessa região, aí o Q vai ser menor do que 1. O Q vai ser 0, alguma coisa. Significa que ele está limitando a resistência da peça em função da flambagem local. Tá? Vamos lá. Então, por enquanto, basta a gente saber que se eu calcular o B sobre T do elemento em questão e ele der menor do que o valor que está aqui, B sobre T limite, não há flambagem local. Bom, vamos lá. Vamos fazer aqui a análise aqui. Ó, eu vou calcular para o elemento mesa. Mesa é um elemento AL, então, se ele é um elemento AL, eu tenho que procurar aqui. Bom, ele é elemento AL, então ele é do grupo 4. Sendo do grupo 4, eu tenho que calcular o B, que é a largura da metade da mesa, sobre a espessura. Então, o meu B sobre T vai ser BF sobre 2 sobre TF, né? Metade da mesa sobre TF, que dá 152, que é a largura da mesa, sobre 2, sobre 6,6, que é a espessura da mesa, deu 11,52. Qual que é o B sobre T limite? O B sobre T limite é 0,56 raiz de E sobre FY. 0,56 raiz de E sobre FY. Então, eu calculo aqui 0,56, raiz de módulo de elasticidade, que é 20.000 kN por centímetro quadrado, sobre o FY, que é 34,5. Deu 13,48. Então, o meu B sobre T deu menor que o B sobre T limite. O que aconteceu? Então, a minha peça é compacta, não há flambagem local. Então, eu calculo o QS. Né? O QS é o Q para o elemento AL. E eu vou calcular também o QA, que é o Q para o elemento AA. Qual que é o meu Q final? O meu Q final é a multiplicação de ambos. Tá? Como é que eu calculo o AA? O AA vai ser aqui, B sobre T é igual a D' sobre TW. Se você olhar bem aqui, ó, ele é um elemento AA, a alma do perfil é um elemento AA, e ele faz parte do grupo 2, almas de seções I, U ou H. E aqui está o perfil laminado. Então, o meu B é a largura da parte plana da alma dividido pela espessura T. Olhando aqui no meu desenho, ó, o meu D', deixa eu apagar esse monte de rabisco que eu fiz aqui, é o meu D', tá vendo? Ó, D', que é a parte plana da alma, sobre TW. Então, eu vou pegar aqui o D' sobre o TW. Ok? Se você procurar aí na sua tabela de bitolas da Gerdau, você vai ver que aqui neste quadro aqui, ele já tem, deixa eu aumentar aqui para você ver melhor, ó, ele já possui esses índices de esbeltezes aqui, ó, tá? Você não precisa calcular ele, né? Você poderia simplesmente vir aqui no perfil W150-22,5 e ele tem aqui, ó, esbeltez da mesa 11,52, esbeltez da alma 20,48. Então, na própria tabela da Gerdau você já poderia tirar. Ele já tem aqui o D' sobre TW, BF sobre 2TF. Então, eu calculo aqui o D' sobre TW, deu 20,51. Qual que é o B sobre T limite? É este aqui, ó, 1,49 raiz de I sobre FY. Então, daqui, 1,49 raiz de I sobre FY, estamos aqui com 35,87. Ou seja, o meu limite seria esse aqui, e ele está abaixo do limite. O que aconteceu aqui, então? Naquele gráfico, ambos os perfis caíram aqui nessa região, ó. Ambos os perfis caíram com o B sobre T dentro da região aqui onde o limite é o escoamento. Ó. Ou seja, não ocorre flambagem antes da peça escoar. Então, eu posso levar ela a uma tensão muito alta, que é o escoamento, e ele vai escoar. Esse vai ser o limite, não vai ocorrer flambagem nesse ponto. Então, aquele elemento nós chamamos de elemento compacto, não ocorre flambagem antes do escoamento. Ah, Felipe, se ele tivesse caído aqui ou aqui, tá? Aí tem dois procedimentos. Eu não vou explicar ele inteiro aqui, só vou te mostrar onde você encontra na norma. Uma outra oportunidade a gente faz completo. Você vai encontrar aqui, ó, no anexo F, tá?
flambagem local de barras axialmente comprimidas. Se por acaso o seu B sobre T der maior do que aquele limite inferior, se você estiver falando de um elemento AL, você vai usar esse procedimento aqui, ó. O seu B sobre T, ele deu maior que o limite superior, mas se ele der menor do que esse limite superior, perdão, se ele der menor do que isso, ou seja, cair aqui no meio, em outras palavras, né? Se ele cair aqui, ó, bem nessa região intermediária aqui, ó, aí você vai aplicar a seguinte fórmula. O QS é esta fórmula, tá? E se ele cair além do limite superior, ou seja, se ele cair aqui nessa região pós-limite superior, aí você vai usar esta outra equação aqui para QS. Tá? Tipo um algoritmo, não tem como você ficar decorando essas fórmulas, você tem que simplesmente saber usar. Então aqui você tem que ver qual que é o grupo, então você tem que ver na tabela qual grupo, grupo 3, grupo 4, grupo 5 e assim por diante. Aí ele vai ter todo o procedimento aqui, ok? Aqui, ó, para o grupo 4 é isso, para o grupo 5 é isso e para o grupo 6 é isso aqui. Já se o elemento que você está calculando for AA e ele der acima do limite superior do limite inferior, então o QA ele vai ser a área efetiva dividido pela área bruta. O que é a área efetiva? Bom, o que acontece? Uma explicação muito rápida. Se o perfil ele é muito esbelto, tá? Ou seja, tem a alma dele muito esbelto e fininho, o que acontece? A região aqui da dobra, a região do cruzamento aqui, ela é muito mais rígida do que o meio. Então o meio da peça ele fica meio, vamos dizer assim, preguiçoso, a ponto que quando ele estiver comprimido, a tensão ela tende a ficar mais ou menos assim, ó. Ela tende a ter uma tensão mais alta nas regiões próximo da dobra e da mesa, e o meio ele fica meio preguiçosinho, né? Então o que acontece? A norma trabalha com uma simplificação. Que simplificação é essa? Ele diz que são, na verdade, duas tensões retângulo. Deixa eu fazer em outra cor aqui que fica mais fácil. Ele diz que são duas tensões assim, ó, retangulares, tá? Só que com um comprimento limitado. Então ele fala assim, ó, é como se ela estivesse simplificando dizendo que esta parte do seu perfil não vai estar trabalhando, tá? Não é isso que acontece, ele trabalha, mas ele trabalha num regime de menor rigidez, né? Então o que acontece? Ela vai dizer que a tensão é essa aqui e essas larguras, esta largura aqui, tá? E essa largura aqui que sobrou da peça trabalhando, ele vai se chamar B efetivo sobre 2, tá? Esse aqui é B efetivo sobre 2, esse aqui também é B efetivo sobre 2, tá? Então ele vai dizer que da sua peça o que está trabalhando é essa região de cima, essa região de baixo. A do meio ele descarta. Não é que ela não trabalha, ela trabalha, mas trabalha um pouco mais folgado. Então tem uma simplificação que se faz aí. Então esse B efetivo sobre 2. Então eu tenho que calcular esse B efetivo. E como é que eu calculo esse B efetivo aí? Aqui, peraí. O B efetivo eu calculo através dessa fórmula. Só aplicar ela, tá? 1,92t raiz de E, Fy, tal. Tá isso tudo escritinho aqui para você dar uma olhada. E com o B efetivo você aplica nesta formulinha aqui e, por sua vez, você calcula o seu QA, que é a área efetiva sobre a área bruta do perfil. Ok? Bom, dito isso, então, a flambagem local do nosso perfil está sob controle. Nós não temos flambagem local, tanto porque o QS para o elemento AL é 1 e o QA é 1 também. Bom, agora a gente tem que cuidar da flambagem global, tá? E aqui é também uma aplicação de fórmula. Não é difícil, tá? Só é trabalhoso. O que acontece? Vamos lá, determinar a flambagem global. Para a flambagem global, então, para a flambagem local, eu calculei um fator Q, que eu já sei que é 1. Agora, para a flambagem global, eu preciso calcular um fator Qi, que é a letra grega aqui, eu chamo de X, porque é muito próximo, tá? Qual que é esse valor? É o que eu vou buscar agora. Então, qual que é o procedimento? Você vai calcular a carga crítica de flambagem elástica. O que é essa carga crítica de flambagem elástica? É a fórmula de Euler, basicamente. Tá? Você vai calcular. A fórmula de Euler é o seguinte, ó, a carga crítica é igual π quadrado EI sobre KL ao quadrado. Né? Essa é a fórmula de Euler. É aquela fórmula que vai gerar, lá no nosso gráfico de flambagem, aquela primeira curva elástica, que é aquela curva que tende ao infinito, né? A outra curva inelástica ele não vai entrar aqui, nem o Fy aqui, né? Então seria esta curva. Você vai calcular a curva de flambagem elástica para cada eixo.
Então eu vou calcular a curva de flambagem elástica em torno do eixo X, vou calcular a curva de flambagem elástica em torno do eixo Y e vou calcular a curva de flambagem elástica torção. O que é a torção? Seu perfil está aqui, ele tende a torcer. O seu pilar tende a torcer, tá? Então pode acontecer uma flambagem por torção também. Então a gente precisa calcular isso. Bom, como é que funciona então? Vou calcular o NEx, vai dar o π² EIx, kx Lx. Então está aqui, o π² EIx, kx Lx ao quadrado. Este valor, ele está dizendo o seguinte, olha, se essa peça for esbelta, se ela estiver dentro do regime de flambagem elástico de Euler, e se ela não estiver aqui no meio, tá? Ela, teoricamente, flambaria com 673 kN. Essa seria a capacidade máxima global da peça. A mesma coisa para o NY, faz a mesma continha, só que usando o KY e o LY, dá 848. E para o Z, ele é um pouquinho mais chatinho, tá? Mas para o Z a fórmula é essa. Tem algumas novidades. Que novidade é? Aqui entra o CW, que é a constante de empenamento. Aqui entra o G, tá? Que é o módulo de elasticidade transversal, é uma constante. E o G para a norma vale 7.700 kN por centímetro quadrado. Tá? kN por centímetro. Sempre isso para aço estrutural. Por centímetro quadrado. Ele é igual ao módulo de elasticidade, módulo de Young, né? Ele é a mesma coisa, só que para a transversal, para calcular os efeitos de cortante. Bom, vai ter o G, vai ter nessa torção, vai ter o KZ. O KZ, se o seu pilar estiver travado em cima e embaixo, como é o nosso caso, você pode considerar 1. Se o seu pilar tiver algum ponto que gire, tá? Ele possa ter a possibilidade de girar, que é o caso de não ter uma viga lá em cima, por exemplo, ou ter uma viga muito pouco rígida lá, aí você vai trabalhar com 2. Aqui a gente vai trabalhar com 1, tá? Então você vai calcular o π² ECW, GIT, KZLZ ao quadrado, dividido por R0 ao quadrado. O que é o R0 ao quadrado? É o raio de giração polar, tá? Raio de giração polar, basicamente, ele vai ser... Aqui eu já coloquei ele ao quadrado, tá? O raio de giração polar ao quadrado é a somatória do raio de giração em torno de x ao quadrado, mais o raio de giração em torno de y ao quadrado, mais as duas coordenadas do centro de cisalhamento ou centro de torção. Como é um perfil I duplamente simétrico, o centro de torção dele coincide com o centro geométrico. Não é o caso, por exemplo, se fosse um perfil U, tá? Que você tem o centro geométrico e o centro de torção com uma defasagem. Então, essa defasagem do centro de torção para o centro geométrico seria a tal da cota X, tá? Aí você colocaria essa defasagem aqui. E se tivesse uma peça muito maluca mesmo, assim, que tivesse o CG aqui, sei lá, e o CT aqui, aí você teria uma cota Y e uma cota X. Não é o caso. Perfil duplamente simétrico, o centro de torção coincide com o centro geométrico. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu apagar aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar das 3 cargas críticas a menor. Então, por quê? Porque é para onde ele vai flambar, é a menor carga crítica admissível. Então, no caso, a minha carga crítica em torno de x, como eu já previ, lá só de calcular a esbeltez eu já sabia que ia ser essa, pego esta carga e lanço nesta formulinha do lambda zero. O lambda zero vai ajustar a minha curva para a realidade da peça. Então, ele vai pegar o lambda zero, raiz quadrada de Q, que eu já calculei que é 1, área da peça, vezes o FY dividido pelo NE, que é a menor das 3 cargas críticas de flambagem. Feito isso, eu encontrei o valor de 1,218. Aqui, este valor ele tem uma condição. Que condição é essa? Você vai achar lá no item 5331 da 8800. A condição é, se o lambda zero for menor ou igual a 1,5, você vai calcular o x por esta equação, 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado. Se ele for maior que 1,5, você vai calcular por esta equação aqui, tá? Então, aqui diz, ó, aqui é flambagem inelástica, aqui é flambagem elástica, vamos assim dizer, né? Então, 0,877 dividido por lambda zero ao quadrado. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso cálculo aqui. Então, eu vou usar, como ele é menor que 1,5, que é menor ou igual, como ele é menor ou igual a 1,5, então o x é 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado. Então, 0,658 elevado a 1,218, que é o que eu calculei aqui, ao quadrado. Dá 0,5374, e esse é o meu fator de flambagem global. E aí,
finaliza-se com a capacidade da peça. Aqui, ó, a capacidade e a compressão desta peça é x que a G, a área bruta, Fy por 1,1. Então, o x está aqui, que é a letra grega aqui, na verdade. O Q está aqui, como eu não tenho flambagem local, está aqui. E o AG está aqui, o Fy está aqui e o 1,1 está aqui. Finalizou. Esta peça suporta, nestas condições, com o K de 1, com o comprimento de flambagem em torno de Y de 300, com o comprimento de flambagem em torno de X de 600, com as propriedades geométricas e mecânicas dela, ela suporta 488 kN, 83, né? 488,83. 48 mil quilos, tá? 48,83 toneladas, ok? É isso, tá? O vídeo ficou gigante. Eu não consigo fazer vídeo curto, cara. Mas também o assunto é extenso, então eu preciso trabalhar isso. Gente, se você gostou, agradeço muito se você se inscrever no canal. Agradeço muito se você compartilhar esse vídeo. E também te convido a conhecer o meu curso completo que eu dou lá no site Calculista de Aço desde 2017. No atual momento, eu já ajudei aí mais de 1.400 pessoas a aprender a calcular estruturas metálicas de maneira correta, profissional. Ah, Felipe, lá você só calcula à mão? Não, lá eu trabalho com softwares também. Só que eu defendo a tese, não é nem tese, né? A experiência própria e de anos aí dando aula para vários alunos, mais de 1.400 alunos. Você precisa saber calcular à mão para operar o software corretamente. Isso não é brincadeira, não é papo. Por quê? O programa, ele vai depender de inúmeros parâmetros, ele vai depender de que você insira nele comprimento de flambagem, que você insira nele fatores de rigidez, que você saiba identificar se um ponto tem contenção ou não. Na verdade, é fator de distribuição de momento, CB, uma série de coisas que ele vai depender que você insira nele. Senão ele faz conta errada. E se você não souber o cálculo manual, você não consegue nem operar o programa. Sem contar também que os programas são limitados, né? Se você vai lá e faz um pilar com um determinado reforço, você não sabe calcular. Se não tem na biblioteca do perfil do programa, você não calcula. Então é isso que eu ensino. Ensino você a resolver qualquer problema de estrutura metálica sabendo o cálculo manual. É um curso que exige dedicação? Sim. É um curso que você vai ter que se dedicar? Com certeza. Não tem fórmula mágica, você tem que estudar. Mas lá eu tenho todo o material, lá eu dou suporte a dúvidas. O acesso é permanente, o acesso vitalício não é aquele curso que você vai comprar e vai daqui 4, 5, 6 meses ele vai expirar o acesso. Eu estou sempre colocando mais material no curso, então vale a pena você conferir o site lá, tá bom? Eu agradeço muito a sua presença aqui, agradeço por ter visto o vídeo até o final. E a gente se vê numa próxima, tá? Deixe nos comentários se você quer saber algum outro assunto que te interessa. Grande abraço e até a próxima.